Olá, hoje o nosso convidado é Hugo Marques e com ele vamos falar sobre saúde, interoperabilidade e prometemos trazer muitos casos de sucesso. Fiquem por aí. Olá, muito bem-vindos ao podcast Cruzamento, um espaço de debate aberto e inovador, onde cruzamos os temas da saúde e tecnologia. O meu nome é André Correia e estou aqui hoje com o meu amigo e co-host, Daniel Guedelha. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamento. Hugo, muito obrigado pela tua amabilidade, por estás aqui hoje presente. Muito obrigado, Daniel, André, um gosto e um privilégio passar aqui os próximos minutos convosco a partilhar aqui sobre o futuro da área da saúde e o que é que temos vindo a fazer em conjunto. Excelente, Hugo. Então, se calhar vamos começar pela primeira pergunta. Hugo Marques, em 30 segundos, quem é o Hugo? Eu diria que um apaixonado por valores e comportamentos de equipas de alta performance que tenham um propósito para criar valor nas interações, das mais simples às mais complexas do nosso dia a dia. Sou natural da Beira Alta, de uma nobre terra hospitaleira de seu nome Mangualde, no distrito de Viseu. Filho de um treinador de futebol, uma professora primária. Atualmente vivo em Cascais, tenho duas filhas de 5 e 11 anos, com as quais, deixem-me dizer-vos que, com as quais aprendo as verdadeiras lições de liderança deste novo mundo. Iniciei o meu percurso há 20 anos atrás, como profissional de saúde na área da radiologia. Trabalhei em diferentes hospitais públicos e privados. Academicamente formei na Universidade de Aveiro e fui sempre investindo ao longo dos últimos anos para desenvolver novas competências, nomeadamente em áreas como a comunicação ou a área da neuroestratégia. Fui também atleta de futebol federado durante 15 anos, que é onde muitas vezes me vou inspirar para vir buscar exemplos, propósitos, para os traduzir para um mundo mais corporativo e empresarial. Atualmente sou o diretor da área digital, automação e inteligência artificial nas Siemens Alfinias Portugal, onde tenho o privilégio de partilhar os meus dias com mais de 400 colegas em diferentes áreas de atuação, trabalhando no nosso lindo retângulo e também além fronteiras. E se calhar vamos começar por aí. Falaste tanto na Siemens Healthineers. Podes explicar um pouco mais em detalhe a quem nos ouve e vê o que é a Siemens Healthineers e também como se diferencia da Siemens, que muitos dos nossos ouvintes conhecem? Correto, eu começo por dizer que, obviamente, aquilo que é a principal diferença vem no próprio naming. E esta pronunciação tantas vezes desafiante, quem tem o primeiro contacto com a nossa marca, mas no fundo, o Healthineers tem como objetivo demonstrar aqui a fusão entre a saúde e o conhecimento clínico, que é componente do health, e a segunda parte, que eu diria que é um dois em um, que junta engineers e pioneers e sai este nome lindíssimo de Healthineers. Entre a Siemens SA e a Siemens Healthineers, obviamente há 20 anos atrás, quando comecei a trabalhar na Siemens, muitos dos meus colegas diziam: "Ai, pai, tenho um telefone ou uma televisão, será que podias levar e arranjar alguém que o pudesse resolver ou fixar este problema?" Esta é uma realidade que tem vindo a ser alterada ao longo dos últimos anos. Portanto, a Siemens SA e a Alfenia são parte do mesmo grupo, mas têm estruturas autónomas totalmente independentes. Posicionamos em muitos projetos de forma conjunta, mas temos vindo a fazer o nosso caminho. A Siemens Healthineers é uma empresa cotada em bolsa, eu diria líder de tecnologia médica, com mais de 125 anos em tecnologia e inovação pioneira na área da saúde, e onde somos inspirados por mais de 5 milhões de pessoas que beneficiam dos nossos touchpoints com a nossa tecnologia, produtos ou serviços de uma forma diária. Mundialmente somos cerca de 70 mil colaboradores em mais de 70 países, com uma missão muito vincada, que é garantir o acesso a cuidados de saúde para todas as pessoas, em qualquer lugar, em todo lado, e hoje também de forma sustentável. Em Portugal, André, já somos cerca de 400 colaboradores em diferentes áreas de atuação e centros de competência, e temos exportado a nossa estratégia na combinação de diria, três grandes vetores. Um, o patient twinning,
o segundo, a medicina de precisão, e o terceiro, a fechar estes dois pontos, e transversal, que é a inteligência artificial, e a gestão de todos os dados. Portanto, eu diria que estaremos bem posicionados para enfrentar os maiores desafios, os de hoje e aqueles que ainda o futuro nos reserva. Interessante, eu estava aqui on the go a fazer uma pesquisa rápida e a capitalização bolsista da Siemens Healthineers é de cerca de 50 mil milhões. Portanto, só para os nossos ouvintes, também temos uma população altamente qualificada que nos ouve, ter uma noção. Portanto, é uma grande empresa com uma cotação bolsista, market cap muito grande. E falaste em vários vetores, Hugo, nos quais vocês atuam e têm uma atividade constante e a prevenção claramente desempenha um papel muito importante para vocês como empresa, Siemens Healthineers, sabendo que tem como uma das áreas de foco, por exemplo, algumas são oncologia, também tem a cardiologia, a neurosciences. Queres partilhar com a nossa audiência um exemplo concreto em que estão a trabalhar? Sim, nós dentro da área da prevenção é uma área core para nós e principalmente no que referiste dentro destes três grandes pilares e pathways clínicos, tem sido uma aposta e um investimento claro das Siemens. É difícil escolher, mas posso dar um primeiro exemplo, que foi a recente aquisição da empresa Varian e, portanto, um foco completo desde a componente da prevenção ao diagnóstico, ao follow-up e à monitorização do doente oncológico, mas e correndo aqui o risco de poder escolher o projeto, para mim, o mais interessante e o mais desafiante dentro desta área, que acho que é o tipping point da medicina de precisão personalizada, que é o desenvolvimento da nossa cópia digital em saúde, ou o nosso Digital Patient Twinning. Reparem que quando falamos disto, às vezes fica confuso. Portanto, o que é isto? Será algo mais esotérico, esta parte da nossa cópia digital? Por exemplo, o digital, em termos simples, o digital twin, em saúde é uma representação virtual e detalhada e quase dinâmica de um paciente com base em quê? Nos dados clínicos, imagens médicas, histórico de saúde, informações biológicas e do nosso próprio género. Este conceito permite fazer uma análise cada vez mais precisa e personalizada, pois é na nossa cópia, no nosso avatar digital, que podemos simular a evolução da nossa saúde e prever como é que vamos responder a determinados tratamentos. Esse exemplo é muito interessante, Hugo. E não é caso único, porque realmente tens trazido aqui alguns exemplos muito concretos. E para ter, por exemplo, o Digital Twin, é preciso também que os sistemas partilhem informação, como tu também referiste, e isso leva-me aqui a falar de interoperabilidade. E uma vez mais também chamar para um exemplo que também falámos um bocadinho offline, mas eu gostava que se puderes partilhar com os nossos ouvintes, porque é super interessante, e é o vosso projeto de modelo único integrado nos Açores. Portanto, além de criar acessibilidade, é também um projeto muito ambicioso em termos de interoperabilidade dos sistemas, e gostavas de partilhar aqui um pouco mais sobre o que é isto do modelo único integrado. Sem dúvida, há cerca de um ano atrás foi lançado um desafio ao mercado pela Direção Regional de Saúde dos Açores, tinha como objetivo interligar de forma estruturada os hospitais centrais do arquipélago dos Açores e as respectivas unidades de saúde, cuidado de saúde primários e todos os parceiros da região. Mas com uma ideia muito concreta, que era montar um repositório único de dados, um registro de saúde eletrónico regional, e poder, em cima disto, trazer as aplicações para os utilizadores finais, como o portal do utente, um portal clínico e uma plataforma de agendamento centralizado e teleconsulta. Eu acho que a grande diferenciação e, eu diria, disrupção neste projeto comparativamente a outros que temos visto e que temos vindo também a acompanhar nos últimos anos, vem na visão da Direção Regional de Saúde a implementar a mais recente tecnologia no que diz respeito à integração e partilha de dados em saúde, com base aqui em coisas que eu depois vou tentar explicar, o que é isto do FHIR e do IHL, o que é que está por trás disto e o porquê de ser o novo standard também dentro desta área, na área da saúde e o que está na base
daquilo que falei há pouco, que é o Digital Patient Twin, que se não tivermos uma infraestrutura digital e estruturada, estes projetos não irão sair de modelos conceptuais e, portanto, este eu diria que é um grande passo na região para, inclusive, uma integração no espaço de dados e de saúde europeu, onde todos temos o objetivo de poder estar enquanto país, enquanto pioneiros dentro desta área. Interessantíssimo o que falas, a integração, e há pouco falavas do exemplo da Varian, e só aqui tipo, também para informar os nossos ouvintes, segundo um press release, estamos a falar de uma aquisição que foi de 16, cerca de 16 mil milhões, a all cash transaction, a aquisição das Siemens Healthineers. Portanto, o próprio ADN, e tenho já aqui uma pergunta pensada com base nisto da empresa Siemens Healthineers, a aquisição é uma constante. Como é que trabalha o outro lado? Como é que nós conseguimos trabalhar em conjunto? Tu agora falas do exemplo concreto nos Açores. Portanto, é interessante observar isso do ponto de vista de corporate, de empresa, e depois na prática também trabalham isso e vivem isso. Acaba por levar para uma questão de dados. Nós temos estado também a falar de estrutura de dados. E este é um passo muito importante para o uso, por exemplo, a gente fala de inteligência artificial. Agora perguntam como está a Siemens Healthineers a inovar nesta área? Sabes, eu diria, Daniel, que acho que dentro desta área, quando muitas vezes falamos de NLP, de programação neurolinguística, de ir buscar dados, transformar dados que estão organizados de forma não estruturada, eu acho que temos que começar a trazer, e também permite-me traduzir estes chavões, que é este processo da digitalização. Eu acho que começámos a fazer a casa pelo telhado, e acho que aqui uma meia-culpa, porque acho que nos últimos 5 anos acredito que os agentes promotores e os game changers dentro desta área da inteligência artificial temos feito, se calhar temos estado desligados e desconectados daquilo que é efetivamente o propósito de trazer algoritmos e assistentes virtuais para a área da saúde, que é otimizar o workflow atual dos nossos profissionais de saúde, complementando aquilo que é a sua prática clínica e disponibilizando mais tempo, seja para o que for, seja para o doente, seja para fazer investigação, etc. E eu diria que hoje temos todos chegado com o melhor algoritmo, com mais uma app, com mais um clique, com mais um link, fora daquilo que é o ecossistema digital e aquilo em que estamos a viver. E, portanto, eu acho que temos que ir a esta... E o projeto que vos falava há pouco é um bom exemplo disso. Muito daquilo que é a visão futurista de um projeto da região é poder trazer todos os algoritmos on top e a integração dos vários stakeholders, seja para investigação, seja para suporte à decisão clínica, seja para ambiente de teleconsulta em registros automáticos daquilo que possa ser a conversa e aquilo que são os dados relevantes de poder arquivar na conversa entre um enfermeiro, um doente ou com o médico especialista, ou médico de família, mas nós temos que criar esta linguagem comum. E é aqui que entra esta parte dos repositórios centrais, do FHIR e do IHE. Este, para mim, é sem dúvida um game changer. É aqui que nós vamos ter que trocar estes conectores que temos, as ligações ponto a ponto, os web services, e criar este quase dicionário, permitam-me dizer, quase este esperanto digital para a saúde, onde todos temos um dialeto em comum e padronizado, e que não adianta que estamos, eu diria, protegidos e blindados pelas alterações que possam ser feitas em cada sistema de informação, em cada uma das bases de dados, porque nós teremos uma forma padronizada de poder partilhar automaticamente, seja um exame, um episódio de internamento, um episódio de urgência, uma nota de alta, as alergias, etc. Eu diria que este é o momento que estamos a viver de transição digital na área da saúde, aproveitando tudo aquilo que já foi desenvolvido, e Portugal tem sido pioneiro dentro desta área, conforme o temos feito também em outros projetos. Falaste só em Fire, antes de ir, se calhar, para uma próxima pergunta. Aqui também, para quem nos ouve, portanto, o Fire permite a estruturação de dados partilhados, não é? Portanto, é sobre esta tecnologia, digamos assim, que os dados são partilhados, e não é só a nível nacional, pelo que eu percebo, também a nível europeu, correto? De acordo. De acordo. A ideia exatamente do projeto e reparem, segundo dados até 2015,
a da Agência de Turismo dos Açores, os Açores chegaram a ter quase 500 mil hóspedes. Portanto, estamos a falar quase do dobro da sua população residente. Portanto, olhando para esta região, a possibilidade de termos estes repositórios, conforme disseste e bem, permite que um doente, um turista, quando está na região e se por algum motivo tiver que fazer uma visita a uma das unidades de saúde, que possa, obviamente, quando regressa ao seu país de origem, poder o seu médico, o assistente, o médico de família, poder ter acesso rapidamente e de forma estruturada e com a devida autorização aos dados e àquilo que foi efetivamente prestado enquanto esteve no nosso território. Portanto, eu diria que esta também será uma bandeira adicional da região para os próximos anos, quando tanto se fala de tema sobre o turismo da saúde. Claramente, claramente. E agora, deixando um bocadinho o nosso país e indo para outros continentes, porque sabemos também que vocês estão a desenvolver projetos muito interessantes aí, vamos falar de África. E falámos aqui de dados, falámos de Digital Twin, sabemos que em alguns destes países em desenvolvimento a tecnologia ainda não está a 100% implantada, mas não é impedimento para também se terem projetos bastante interessantes e que ajudam a desenvolver toda a região, não é? Sim, eu quando tive a oportunidade de estar na Ilha de Santiago, há uns meses atrás, na cidade da Praia, ehm, eu diria que reaprendi e desaprendi um conjunto de coisas, porque no dia anterior tinha estado numa conferência, a falar sobre o impacto da inteligência artificial, em ressonância magnética e destas reduções e da redução do tempo de fazer um exame de ressonância magnética com todos os algoritmos que hoje temos para deep learning, etc. E no dia a seguir estava a voar para Cabo Verde para um contraste com algo que nós estaríamos a viver em Portugal há cerca de 20 anos atrás. O que é que isto quer dizer? Estamos a falar de hospitais e estamos a falar de um arquipélago, de uma região com cerca de 600 mil, com cerca de 600 mil habitantes, em que ainda hoje vive ou vivia numa era de películas há bem meses atrás, há alguns meses atrás. O que isto quer dizer que há a transferência de doentes, obviamente, entre ilhas e a consulta e a partilha de informação digital. Falamos de Firely, estamos a falar de PATS no seu nível mais inicial e mais simples. E, portanto, poder falar e ter um contexto onde estamos a trazer valor diário, com toda a experiência que fomos e com a maturidade que temos já da interligação entre sistemas, entre equipamentos, mas trazer para Cabo Verde um conjunto de tecnologia, seja mamografia, seja um equipamento de TAC, seja um equipamento de PAX, onde os médicos nos diziam, então, mas eu agora já não preciso de vir à radiologia para vir ver o exame aqui no computador na consola, ou já não tenho que trazer a película comigo para ver no negatoscópio. Portanto, um contraste de duas realidades, um projeto que nos diz muito, porque o nosso propósito é efetivamente poder garantir o acesso a cuidados de saúde para todos, em todo lado, em qualquer lugar e de forma sustentável. E acho que este projeto de Cabo Verde, que começou com o maior hospital da cidade da Praia, na capital, e que agora o Ministério da Saúde, junto com os nossos parceiros locais, tem a ambição de expandir para todo o arquipélago, e eu diria que será dos projetos que será impossível de esquecer, com aquilo que é o impacto e a reação das pessoas quando têm um touch point com esta área digital. Eu acho isso fenomenal. Se calhar aqui manter-nos um bocadinho na região africana, mas não só, e as necessidades e a importância, e aqui também um bravo de vocês trabalhar estas regiões também, porque estamos a falar de necessidades diferentes, mas o mesmo desafio, que é o acesso à saúde. E eu acho que quando nós estamos aqui na nossa bolha, e aqui meia culpa na Europa, nos Estados Unidos, nos países, o Global North, como é comumente chamado, esquecemos que existe um mundo out there que, by the way, é a grande maioria da população, dos 8 mil milhões de pessoas, 7 mil milhões estão nessas regiões, África, Ásia, América Latina, portanto é quase a população toda
E é importantíssimo percebermos como é que são essas dinâmicas. Portanto, aqui também um shout excelente e as aprendizagens que tiramos. O que me leva também aqui a pensar, Hugo, algumas das conversas que nós tivemos anteriormente, nas ressonâncias, por exemplo, não necessariamente no exemplo do Cabo Verde, mas de uma forma geral, as ressonâncias, que por definição, nós temos essa definição, são feitas em pessoa. Nós temos de nos deslocar para fazer a ressonância. Mas existem exceções em que estas podem ser feitas remotamente. Queres dar-nos um exemplo concreto? Acho que é uma área que vai ser, eu diria, um game changer na área da radiologia. Há bem pouco tempo atrás, falar na possibilidade de eu operar um equipamento de imagem médica como uma ressonância, conforme o exemplo que deste bem, seria uma coisa impensável. Dizer como é que eu vou operar uma máquina 300 a 200 a 1000 quilómetros de distância, a 3 ou 4 mil quilómetros de distância. A realidade é que a tecnologia jamais será, há quem diga que jamais será pela esta questão tecnológica que nós vamos ter um showstopper naquilo que é a adoção para esta nova saúde 4.0 ou para a era 5.0. Portanto, hoje o que é possível fazer é nós podermos conectar à distância com um equipamento de ressonância magnética, de TAC ou de PET e estar exatamente a ver aquilo que eu estaria a ver se estivesse presencialmente junto da consola de aquisição e fisicamente perto da máquina ou da sala onde se está a realizar o exame. Trocando e dando aqui, por exemplo, como é que funciona o workflow. Nós temos um técnico que está junto da aquisição e junto do doente quando está a executar estes exames. O que acontece é que muitas vezes há exames diferenciados, como por exemplo a área cardíaca, como a área da ressonância cardíaca, a ressonância mamária, a ressonância e neuro, a ressonância cerebral, são exames complexos e a curva de aprendizagem para um técnico de radiologia é longa. O que é que conseguimos com isto? Conseguimos com uma pool de técnicos e médicos experts possam acompanhar à distância um exame de ressonância que está a ser feito, algures noutro arquipélago, algures noutra ilha, algures de norte a sul do país, ou muitas vezes em áreas rurais onde podemos ter mais dificuldade, e portanto falamos da descentralização do cuidado e no cuidado de acesso, e aqui garantimos uma democratização no acesso a cuidados diferenciados, não só na aquisição por parte de um técnico de radiologia, como também permitir o acompanhamento em tempo real de uma equipa que tem o técnico que está in person no local, o expert que está remotamente, em conjunto com o radiologista que pode ajustar tudo aquilo que sejam as dúvidas, enquanto podem os três em simultâneo comunicar com o doente durante todo o processo de aquisição. Olha, Hugo, são excelentes exemplos e estamos aqui também já a caminhar para o final desta conversa que está muito boa. Queria só fazer uma pergunta também mais genérica e agora olhando para Portugal, de forma generalizada. Como vês o setor de MedTech em Portugal? Qual a tua opinião? Eu acho que nós temos vindo a fazer uma transição, eu diria, rápida, e sustentável. Se olharmos para aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos dentro desta área, eu acho que há e creio mesmo que há uma capacidade para a área do MedTech poder atrair, reter e desenvolver novas competências em Portugal que é algo antagónico comparativamente àquilo que tínhamos assistido, se calhar, na última década, onde víamos mais processos de otimização e fusão regionais dentro destas empresas em termos de otimização de recursos, e notamos um regresso e um reinvestimento naquilo que é a área da saúde em Portugal, que é vista, na minha opinião, como um excelente hotel boutique, porque podemos, eu diria, experienciar, testar tudo aquilo que é personalizar as nossas experiências e depois escalar para hospitais, desculpem, para hotéis de grande escala e com 1000 e 2000 camas. E eu acho que a forma como somos vistos lá fora tem-nos trazido esta capacidade para haver um investimento na área do MedTech em Portugal, sempre com este pioneirismo naquilo que nós somos fantásticos beta cat sites para tudo que é
a testar, porque temos eu diria, aquilo que devia estar quase definido como competência temos uma antifragilidade, a nossa capacidade do desarrascanço é muito bem vista, porque acho que é esta agilidade que permite, quando eu estou a testar algo, e na área do MedTech é essencial que nós tenhamos e que possamos manter esta capacidade para podermos atrair e continuar a fazê-lo como temos feito, investimento, atrair profissionais nas mais diferentes áreas para o nosso país, porque cada vez mais nós podemos estar, conforme exemplos que vimos aqui, a trabalhar de Portugal para o resto do mundo, e eu acredito que a MedTech é um excelente exemplo daquilo que é a nossa presença, participação e eu diria que o nosso pioneirismo em Portugal e além fronteiras. É excepcional, e estamos aqui já a fechar o nosso podcast, se calhar a acrescentar ao que estás a dizer e concordando com o que tu dizes. De facto, nós temos em Portugal um terreno muito fértil para experimentar, sendo que também, isto é factual, do ponto de vista financeiro, mesmo que alguma coisa não corra mal, a P&L, ou seja, o ponto de vista de budget, do impacto que tem no país é relativamente pequeno, isso também é um elemento importante. Ao mesmo tempo, olhando para uma Irlanda e concordando com o que estás a dizer, podemos fazer esses testes e ser um grande país e um grande hub na área da saúde, MedTech, Pharma Industry, CDMOs e tudo mais. Acho que há aqui um caminho interessantíssimo, e estou a dar a minha opinião pessoal, concordando com o que estás a dizer, de incremental e growth mindset também aqui do nosso país. Aqui, novamente, agradecer a tua fenomenal disponibilidade, porque deste-nos aqui muitos exemplos práticos muito enriquecedores. Em jeito de resumo, hoje tivemos então como convidado Hugo Marques, que partilhou connosco, foram vários conceitos importantes, dar aqui 3 bullets. 4, como fazer uma ressonância a milhares de quilómetros de distância, a importância dos dados, inteligência artificial e interoperabilidade na saúde em Portugal, mas também globalmente, sempre com a visão global, excelente, e falámos também muitos exemplos práticos. A última pergunta para ti, Hugo, e simples: caso os nossos ouvintes te queiram contactar, porque alguns te vão contactar certamente, onde é que podem encontrar online? Olha, podem me encontrar nas plataformas digitais, portanto, seja LinkedIn, Instagram, Facebook. Acho que esta é uma boa forma de podermos manter o contacto digital. Ou então, por aí, eu sou apaixonado por desporto e quem me quiser encontrar fisicamente, gosto muito da zona do Guincho e da nossa costa e, portanto, também será fácil poderem me encontrar algures nas nossas lindas ecopistas, ou pela nossa Serra de Sintra, são sítios onde também costumo passar muito tempo e, portanto, estarei, obviamente, disponível para vos contactar e vos receber de todas as formas que for mais útil. Hugo, muito obrigado pelo teu tempo e também pela tua disponibilidade. Quanto a nós, vamos despedir também. Deixamos também a todos aqueles que nos veem e ouvem o convite para se ligarem através do nosso website e das redes sociais, como o LinkedIn, o YouTube, X e também no Instagram. Subscrevam também a nossa newsletter se quiserem saber mais sobre o podcast e muito obrigado. Até à próxima. Obrigado.